Olá, eu sou Sabrina Pires e você é nosso convidado para essa conversa sobre retenção de faturamento, um problema que atinge a muitas empresas e quais alternativas para conviver com esse problema. Então, o nosso convidado é o Adriano de Bragança, que é CEO da Health Mercantil. Um prazer te receber, bem-vindo. Prazer, Sabrina, prazer, Davi. Obrigado pelo convite para discutir um tema bem delicado do nosso setor, né? E antes de mais nada, até para poder comunicar de forma mais fácil para os nossos ouvintes aí, eu vou me apresentar de uma forma breve, mas eu fui distribuidor durante 18 anos da minha vida em vários estados aí do Brasil e de grandes marcas multinacionais e nacionais também. Então passei por essa dor profunda, então sei especificamente do que vou falar para quem está nos ouvindo. E as soluções que, a partir do momento que eu deixei a distribuição, foram desenvolvidas para sanar essa problemática financeira que o setor enfrenta hoje, é cada vez mais, digamos, grave, né? Vamos detalhar tudo isso, mas antes, Davi Uemoto, que é gerente executivo da Abraid, Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde. Davi, parceria, obrigada. Obrigado, Sabrina, Adriano, obrigado aí pela participação. Não gostaria de estar aqui falando sobre esse tema, né? Retenção de faturamento, mas a gente sabe que é um tema importante e que, infelizmente, afeta o bolso das empresas, né? Então, falar de dinheiro é importante, principalmente nesse contexto aí de insustentabilidade financeira, Sabrina. Muito importante, por isso que vamos falar da dor, então. Vamos falar da dor. Nesse ponto, Adriano, você passou 18 anos Isso. como distribuidor. Isso. E teve muita dificuldade, né? A questão de retenção do faturamento impacta ou te impactou de que forma antes de você buscar essa solução? Na verdade, ela impacta de modo geral numa distribuidora, especificamente falando do meu caso, porque você tem numa ponta os fabricantes, importadores da área, que vão fazer a venda para o distribuidor, mas eles esperam receber como qualquer empresa recebe no mercado, né? Então você fatura, a partir do momento que você entrega um produto, começa a gerar sua cobrança e receber, mês após mês. Você tem do outro lado a fonte pagadora, que grande parte delas são as operadoras de saúde, e que também recebem mês a mês dos seus beneficiários, né? Se você não paga, você também não tem acesso ao plano de saúde. Mas essa transição do valor na hora de chegar no fornecedor, a empresa que atende o fornecimento da cirurgia, para tirar o problema da operadora, do paciente, esse dinheiro não chega nela, pelo menos em média, 120 dias até 180 nos melhores dos casos. Ele está sempre no fim da fila. Está sempre no fim da fila. Então, se torna um problema financeiro dramático dentro de uma empresa, porque as empresas têm suas folha de pagamento para fazer todo mês, os impostos, os compromissos com os fabricantes, fornecedores, e você não consegue girar o fluxo financeiro de uma empresa dessa forma. É praticamente impossível. Então você está o tempo todo com uma faca no pescoço, ou achando que está agindo de má fé com o seu fabricante, e que não é o caso, e ao mesmo tempo você também não tem como fazer uma força coercitiva numa operadora de saúde, pelo simples fato que ela vai determinar se você vai passar a atender ela ou não depois do próximo caso. Então, eu vejo que a problemática que nós, eu vou chamar nós porque fui desse setor como distribuidor há muitos anos, é a falta de força, de fato. Não pela falta de força de não ter uma representatividade como a gente tem da Abraid, mas é pela força de poder ter uma ação mais coercitiva dentro da fonte pagadora. Então ela te domina, né? Davi, essa faca no pescoço, ela acontece porque se você tem tanta gente e até unida, né? Mas ainda assim existe quase que uma chantagem lá na frente de, olha, tá tudo bem, você está me cobrando aqui, mas também depois eu não vou pegar com você. É praticamente isso, Sabrina. É o famoso poder econômico, né, Adriano? Perfeito. A gente tem uma assimetria de forças aí gigantesca, né? Infelizmente, nós estamos falando de empresas aí que têm, ou felizmente, enfim, aí é o decorrer da vida, né? Mas tem empresas que têm muita força e quem tem força acaba ditando as regras do mercado, né?
E o que acontece é justamente isso. Se eu não aceito aquilo que eles estão me propondo, que é uma relação de força, eu acabo sendo aí, vou falar uma palavra bonita, alijado do mercado, né? Cortado. Então, a gente tem vários exemplos de empresas associadas que falam com a gente, são empresas que, infelizmente, se elas adotam uma postura um pouquinho mais enérgica em relação a isso, e aquela coisa, elas só estão pedindo aquilo que é de direito. Não é, Adriano? Exato. Não estão pedindo nada mais. Nada mais. É aquilo que é de direito. E quando elas pedem, ela fala, então você não participa aqui, você não é mais o meu fornecedor. Então a gente costuma falar, isso não é o tipo de interação comercial que a gente quer. A gente fala de um ambiente ético, um ambiente íntegro, e o ambiente ético e íntegro, ele exige também que as relações elas sejam respeitadas, né? Agora, claro que ninguém aqui veio falar mal das operadoras, Não. né? Não é isso, mas como explicar se você recebe todos os meses de quem te financia no sistema de saúde? Então, o paciente. Isso. Você recebe todos os meses, mas você demora para pagar o seu fornecedor 120, 180 dias. Que matemática é essa? Por quê? O que a gente está procurando fazer, Sabrina, esse é um ponto importantíssimo. Assim, é difícil explicar, tá? É tão óbvio, eu preciso receber aquilo que eu forneci. Eu costumo usar uma expressão, Adriano, uma metáfora, né? Minha família é uma família de comerciantes. Meu avô lá, com seus 94 anos, ele tem o bar, né? E ele fornece lá a Coca-Cola e tal. E aí ele parou de, fiado... Não vou mais anotar na caderneta, né? Porque isso aí impacta meu fluxo de caixa, impacta o dia a dia. O que eu costumo dizer é isso, impacta, Sabrina, a subsistência das empresas. Isso. Ou seja, eu não vou sobreviver. É o famoso ali, como é que é? Aquela expressão, vender o almoço para pagar a janta, não é isso? Tem empresas que estão nesse ponto. E sem contar, não é, Adriano? Assim, não é simplesmente empresa, tem as famílias que trabalham nas Exatamente empresas. Isso. Então, o problema ele é bem mais amplo do que simplesmente uma relação comercial entre dois players business to business, na verdade, né? Isso impacta muito na relação até do empresário com a sua equipe. Né? Porque você fica totalmente fragilizado e às vezes você não sabe nem o que você vai fazer dentro dessa situação, porque a força da operadora, e que é inexplicável do meu ponto de vista, porque nos estudos que nós temos dentro do Grupo Health Mercantil, a OPMR representa de 5% a 7% do custo da operadora. Por que esse ataque em cima? Por que tem que ser ali o ponto de bloqueio? Porque tem que ser o último a receber. Porque tem que ser o último a receber. Tem várias formas de se colocar, a gente tem que ser delicado, obviamente, no assunto, mas se não tiver o material cirúrgico, o paciente está fadado a uma desgraça. E essa visão, acho que a operadora, ou ela tem e se faz de desentendida, mas se não fornecer o produto, como você salva o paciente? Né? Então, eu acho que esse olhar, de fato, teria que ser mais olhar de outra forma. Mas a gente sabe, né, que a força econômica você coloca, onde eu vou apertar, que eu sei que não vai me protestar, não vai me cobrar, porque se cobrar eu bloqueio e não vende mais. Então, mas parece que é uma via de mão dupla que não se olha dessa maneira, né? Então, eu dependo de você para fornecer, mas você depende de mim para operar. Uhum. E isso não é muito, talvez, na verdade, essa via de mão dupla não existe. Ela é uma via one way. Uhum. Né? Na verdade, eu me submeto e você faz a hora que você quiser. Até a gente brinca, Sabrina, que ele é um jogo, não é uma via de mão dupla. Ele é um cabo de guerra. E quem tem mais força... Leva, né? Exatamente isso. E qual que é o grande problema disso, Sabrina? Porque não é apenas assim, não é que eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, mas ele está represado. É isso que eu ele tá na nuvem, né? Ele está em algum lugar ali. E por quê, né? Tem questão de fluxo de caixa ali da fonte pagadora. Acho que é importante mencionar isso. Balanço. É importante, é aquilo que o Adriano comentou desde o começo. O nosso objetivo aqui não é atacar ninguém, né? Eu acho que esse não é o ponto. Até porque a associação, eu falo aqui pela Bride,
nós estamos tentando resolver esse problema de forma estrutural. Sim. Se é um problema de sistema, às vezes viu, Sabrina? Às vezes você entende bem desse setor, sabe que é um setor complexo e que as informações elas podem se perder. Mas a gente já falou, olha, se é um problema de sistema, a gente cria um sistema para troca de informações, respeitadas todas as questões concorrenciais, de LGPD, enfim. O nosso objetivo é ajudar. Nós queremos acelerar essa liberação de faturamento, porque ela não deve existir. Principalmente, né, Adriano, que você conhece muito bem, isso em cirurgias que são eletivas. Essa nem se fala. Já está pré-autorizada, toda lastreada. Essa não tem justificativa para não ter uma liberação de faturamento, quando você já tem uma pré-autorização, acordado valores e quantidades. Então, a negociação já está findada, digamos assim. Né? Vai haver uma alteração, talvez um uso a mais daquilo que não estava liberado ou a menos, mas não é um processo que precisa demorar 90, 120 dias até para liberar um faturamento. Agora, Adriano, a gente queria muito te ouvir sobre que ideia que você teve para tentar conviver com essa questão, uma vez que ela ainda não está sanada. Isso surge quando o Covid aparece na nossa vida, que aí realmente para todo distribuidor foi a calcanhar de Aquiles talvez maior, porque aí você não tinha mais conexão com a operadora nem para liberar faturamento, você não tinha mais conexão para ter cirurgias, porque as eletivas pararam, as urgências por sua vez também diminuíram drasticamente, talvez 80%, porque ninguém ia para a rua se acidentar. Então você teve de fato um cenário econômico para distribuidoras muito, muito desafiador, tanto que muitas foram atrás de banco para poder manter sua operação e seus funcionários, né? Através dos planos do governo, de financiamento e outros planos que eles lançaram nessa época. E propriamente dito, como eu já vinha fazendo antecipação de nota fiscal, né, dentro da empresa, depois que eu tinha essa nota faturada, e a partir daquele momento você não podia mais faturar, você não conseguia mais contato com a operadora, tá todo mundo de home office, então você aproveitou também o momento para elas se fecharem mais ainda, né? Aí é aquela história, né? O cara que está passando a dor tem que inventar alguma coisa, ele vai estar fadado à desgraça. E aí, nesse momento, eu comecei a pensar mais nessa operação de que forma eu poderia, de fato, criar um instrumento financeiro que eu pudesse operar no mercado, já que o mercado financeiro só aceita nota fiscal para operar. Isso não resolve o problema do distribuidor nesse setor específico. Sim. Onde até para você ter um documento fiscal, você está ali à mercê de aguardar, como a gente fala, a tal da liberação de faturamento. Né? E aí vem nesse momento, eu começo a mergulhar em estudos, estudar algumas leis específicas do segmento, e aí apareceu o que eu poderia tentar fazer. E aí eu criei, de fato, um lastro que tivesse amparado fiscalmente, para que eu pudesse levar ao mercado financeiro e tentar validar ele, né? E aí nós criamos nesse momento eu desenvolvi um produto que a gente tem na Health, que é único no mercado brasileiro, e é um produto hoje validado, de fato, dentro do nosso fundo de investimento, não é uma factory, não é uma casa de empréstimo, é um fundo de investimento regulado pela CVM, então pela Ambima, então é um produto de fato regularizado, com um lastro fiscal hoje criado, que é o que a gente chama de APC, Antecipação da Produção Cirúrgica, antes da emissão da nota fiscal de venda. Então esse produto hoje que a gente oferece no nosso fundo de investimentos da Health Mercantil, o distribuidor ele tem a opção hoje, se ele fizer uma cirurgia hoje, ele pode antecipar essa cirurgia amanhã, sem precisar estar com a nota efetivamente emitida, aguardando a tal da autorização de faturamento da operadora. Como funciona? Especificamente, é como eu te coloquei, o distribuidor vai fazer uma cirurgia. Mas aí, vou fazer a cirurgia. Vai fazer a cirurgia. Aí você vai... Preciso falar com o Adriano. Isso. Aí você fez a cirurgia, a gente tem, dentro do APC, quais são os lastros criados para amparar a operação financeiramente. E aí, o distribuidor, ele tem todos os documentos, porque foi construído por um distribuidor, então eu sei que ele tem todos aqueles documentos. A partir do momento que ele realiza a cirurgia, que a gente já chama de está performado, porque já está implantado, está performada a operação.
E dentro desse lastro que nós passamos para ele supre os documentos que nós precisamos para dar o lastro da operação e a gente já antecipa. A partir daquele momento, a gente tem um lapso temporal, se eu for detalhar a operação, mas ele tem até, se ele faz uma cirurgia hoje no D1, ele tem até 120 dias para faturar essa cirurgia. E aí a gente aguarda 120 dias para ele me mandar a nota fiscal de venda, que já recebeu autorização, é um prazo que a gente acha razoável, porque a gente tem uns estudos de métrica dentro do fundo, a gente já vem fazendo isso há 3 anos, então a gente já tem as métricas dentro do fundo. A partir do momento que ele emite essa nota, eles nos encaminham a nota e a gente finaliza a operação para ele. Então, o que eu senti nesses aproximadamente 3 anos de operação, nós conseguimos organizar muitos distribuidores. Eu não vou citar nome de nenhum aqui, mas tem grandes distribuidores que operam com a gente, de grandes marcas também. E naquele primeiro momento, principalmente, o fluxo de caixa, porque nenhum distribuidor que não faz isso consegue montar um fluxo de caixa, a não ser que ele recorra a recursos de banco, e aí vá se endividar, porque quando você vai para banco, você gera um endividamento bancário. Sim. O FDIC tem essa vantagem, você não gera endividamento bancário. Então você não fica com crédito da sua empresa compromissado até para outros tipos de investimentos. Você pode fazer investimento em comprar estruturas, prédios. Outro dia, Adriano, um empresário lá da Bride, ele falou que é a espiral da morte. Eu fiquei com isso registrado na minha cabeça. Eu falei, a gente precisa procurar alguma solução, né? E a gente encontrou o Adriano, que era para justamente tirar esse associado dessa espiral da morte. E eu sofria muito também, e com certeza todos que estão nos ouvindo sofrem. Você vai para banco fazer essa operação ela é muito delicada para o distribuidor, porque a operadora não pode ser protestada. Quando você vai para um banco fazer antecipação de recebíveis, se você deixa o recebível com o banco primeiro só vai operar se for nota fiscal. Só que se aquela nota não for liquidada pela operadora no determinado prazo que está na nota, o banco ele vai fazer 2 ações. Uma, ou ele vai pegar o dinheiro da sua conta para liquidar a nota, e se não tiver o dinheiro na conta, ele vai emitir o protesto para a operadora. Ou seja, você complicou a vida do distribuidor. Ele não vai poder fornecer mais. Não, você vai criar um problema enorme. Eu sofria isso. Tinha bancos me oferecendo a operação, mas eu sempre tinha esse problema. Então, quando você não tinha um recurso na conta para liquidar aquele título que você tinha antecipado, o banco protesta a operadora. Então, gerava um grande transtorno. Isso foi uma das preocupações que eu tive na hora de montar a operação. Entendendo toda essa delicadeza dessa estrutura comercial que existe nesse setor. Então, o nosso fundo tem todo esse cuidado, né, de não emitir protestos. A gente tem uma conduta, eu diria, corpo a corpo com o distribuidor, porque a gente fala a linguagem dele. Não tem ninguém melhor para falar disso de quem viveu a dor. E aí você sabe que não vai protestar. A gente sabe que não é uma má-fé do distribuidor, a gente sabe que a conta da operadora é essa, que às vezes ela não vai pagar no dia, que ela vai comunicar que vai atrasar 2 semanas, 3 semanas. Então, é muito mais simples o convívio dessa ferramenta financeira dentro de uma distribuidora hoje. Porque a gente não impacta literalmente o convívio comercial dele com o cliente dele, que a gente sabe que se matar aquele cliente, acabou a vida dele. Então a gente sabe. Por outro lado, ele consegue se organizar. Se organiza, a gente, além obviamente, da operação do fundo de investimento, a gente tem outros produtos lá dentro, inclusive consultorias para organizar a parte financeira dele, que é montar o fluxo de caixa, ensiná-lo a desenhar esse fluxo de caixa. Ainda é um problema? Quando você usa essa ferramenta de antecipar a produção cirúrgica, você tem que saber usufruir esse recurso. Claro. Então, mas eu digo, o fluxo de caixa ainda é um problema? Se não tiver essa solução, com certeza. Eu vou dizer aqui, não vou falar número alto não, mas 90% do mercado tem esse problema. Não é alto. Não, estou te dizendo, não estou aumentando, criando escala, não. É 90% do mercado. Porque você não tem previsibilidade de entrada. Você não sabe quando você vai faturar, você não sabe muitas das vezes quando você vai receber, como que você monta um fluxo de caixa? Exato. É impossível se você não sabe o dia que você vai receber o dinheiro. Então, com essa ferramenta, e eu tive como experiência, porque o que é legal dizer é que isso foi testado dentro da minha casa primeiro. Eu testei isso 1 ano e meio dentro da minha casa. Então, se funcionou para mim, eu disse, então vai funcionar para os meus parceiros. Deu certo para a minha operação, é óbvio que isso vai dar certo para eles também, porque a gente fala e vive ao mesmo mundo. Então, eu consegui estruturar fluxo de caixa, eu consegui, de fato, dar previsibilidade para as despesas e usar isso com sabedoria. Porque, óbvio, existe o custo financeiro da operação. Claro. Mas a gente também ensina ele a não ter esse sofrimento dentro da margem de lucro da operação dele. Então, é um serviço muito mais completo
do que simplesmente emprestar dinheiro. Eu quero que ele saia dessa situação, eu quero que ele se estruture, que de fato a empresa possa rodar como uma empresa qualquer. Que ele possa vender, receber, pagar seus funcionários, seus fornecedores e viver uma vida normal. Então a ideia é, de fato, não é vender dinheiro. De fato, é vender um serviço que possa trazer, de fato, valor para a empresa dele. Porque dinheiro todo mundo vende, né? Eu acho que se ser só mais um para vender dinheiro não resolveria o problema. Você vai botar o cara em dívida, você vai sacrificar a margem de lucro dele. E não é a minha visão, principalmente porque eu venho do mercado. Então, não querendo ser romântico, mas é deixar um legado para o setor. Deixar uma solução de fato para o setor. Sim. Porque se eu olhar a médio e a longo prazo, que a gente também faz trabalhos com operadoras, eu não vejo esse cenário mudar. Na verdade, com essas fusões todas que estão ocorrendo no mercado agora, vai se ganhar muito mais força para esse lado da operação, que é de onde supostamente é a fonte pagadora. Então, se o fornecedor não achar de fato soluções que possam trazer sustentabilidade para a sua operação, vai estar fadado de fato a fechar a sua empresa. Que viabilizem, né? Que viabilizem, exato. Mas são soluções que viabilizam. E o Grupo Health Mercantil ele tem uma preocupação muito séria em relação a isso. Não é o dinheiro pelo dinheiro. É, de fato, deixar que aquela estrutura de distribuição ao qual eu vim dela se torne uma operação lucrativa e rentável para quem está tocando aquela responsabilidade, que é uma responsabilidade tão grande quanto do médico. O médico não opera só, o cara vai levar o material, vai levar o instrumentador para a sala cirúrgica, ele está compartilhando um risco imenso para salvar uma vida. Não é justo que ele seja sacrificado dessa forma. Adriano, nesses 3 anos, que tipo de resposta e principalmente de demanda, né, você recebeu? Porque eu imagino que a pessoa chega com uma nota, mas depois ela te apresenta mais uma série de demandas, né? A gente é bem simples para quem é do setor, tá? A demanda não é o nosso problema, de fato. A gente vem fazendo essa operação com muita responsabilidade, porque é uma operação de montas grandes, né? Então você tem que saber até para quem você vai. A gente tem as análises normais de crédito, de mercado, dos sócios, mas é um processo que quem está acostumado a lidar no mundo financeiro está acostumado. Não existe nada fora da curva do que normalmente já se faz no mercado. Mas é um processo que ele chega, procura a Health Mercantil, a partir daquele momento a gente abre a ficha de cadastro dele, são os documentos normais, balanço, fornecedores, declaração de endividamento bancário, os documentos normais de mercado. Garantias. Não precisa de garantias que ele fala assim. Garantias documentais. São os documentos que a gente precisa. Nós não fazemos operações baseadas em garantias reais, então ele não tem que ter essa problema, vai deixar um carro aqui, ou uma casa, tem muito banco para te dar crédito, vai pedir garantia real para te liberar crédito, ou investimento, não. A nossa garantia está lastreada, de fato, nos processos cirúrgicos dele. Na documentação. Na documentação. Essa é a garantia que a gente usa como lastro para a operação. É muito simples. É chegar na Health, pedir o cadastro e a gente vai conduzindo. A gente marca uma videocall, vai ensinar a equipe dele, se ele não adequa aos padrões que está desenhado para a operação do fundo, que isso está em regulamento, tem que estar no padrão, a equipe vai até a empresa, ensina a fazer o processo, e são processos que não são processos inventados, são processos fundamentados em lei específica do setor, que muitas das vezes até esse processo dele não poder faturar, talvez muito distribuidor não saiba, ele está correndo um risco gravíssimo junto ao fisco. Porque você tem que emitir a sua nota e a saída do material do seu estoque uma vez que você já forneceu. E muita gente não explora esse processo. Então você está ali descoberto, você tem um prazo de 90 dias para emitir essa nota. Se você não emite essa nota em 90 dias depois que você forneceu, tirou o produto do estoque, você está sonegando imposto. E isso é um problema legal. Isso, obviamente, a Brand já debateu várias vezes, inclusive. Mas eu acho que esse lobby político é muito mais forte, né, que não se dá de fato uma olhada nisso, mas as operadoras colocam os distribuidores em sonegação fiscal a todo momento. É por isso que a gente trata esse tema até essa omissão, digamos assim. Vamos chamar de omissão da fonte pagadora, tá? Para utilizar uma palavra mais tranquila. Isso gera uma série de problemas para o fornecedor de dispositivos médicos. É isso que Adriano colocou. É a questão financeira, é a questão de risco tributário.
Porque imagina, eu não recebo e ainda posso pagar uma multa gigantesca, ou seja, é um problema duplo ali que eu tenho. Dupla penalização. Dupla penalização, exatamente. Eu não recebo e vou pagar uma multa pela omissão do meu cliente. Aí o pessoal fala, mas muda de cliente, né? Se o cara é um mau pagador, tá bom. Mas a gente tá falando aqui de poder econômico. O Adriano comentou fatia de mercado, dependendo do das estado. Fusões e aquisições. Exatamente, das fusões e aquisições que estão acontecendo, né, Adriano? A gente tem distribuidor de vários estados na operação e a gente faz uma análise territorial, inclusive, para poder entender que são questões técnicas de uma operação financeira, mas aquela limitação que a gente pode ir para cada operadora ou para cada distribuidor de determinado estado. Você tem estados no Brasil que tem uma operadora que detém 60% do mercado. Como que o distribuidor briga com 60% do volume dele de negócio? E como muda de cliente? E como muda de cliente. Então, é uma operação, de fato, muito delicada para o distribuidor, pela maneira que essas fontes pagadoras se impõem a eles. Eu costumava dizer, e costumo dizer até para os meus amigos distribuidores, que tenho muitos até hoje, nós éramos donos, no meu caso, mas nunca fomos donos de nada. A gente simplesmente é empregado da operadora, recebe quando quer, ou vai pagar quando quer, vai fazer da maneira que tem que ser, e dependendo do estado que você está. Eu tive recentemente no Fórum da Braide, né? Alguns colegas nossos de São Paulo que tomaram outras medidas, mas aí a gente está falando do maior mercado da América Latina, onde você de fato pode tomar medidas, não te atendo mais, acabou a história. Mas você tem uma infinidade de clientes para atender. O pessoal do Norte e Nordeste está fadado, de fato, a ficar... Não tem poder de escolha, né, Adriano? Não tem poder de escolha, então está limitado. Então, dentro de tudo isso é que eu digo, assim, a solução não é somente antecipação de produção cirúrgica que nós temos. Eu vou até apontar mais algumas. Recentemente, nós lançamos agora uma outra problemática que o distribuidor tem, e isso também vai ajudar muito as fábricas importadoras. Hoje a Health tem um produto que, se o distribuidor quiser, vou investir numa linha, vou citar aqui uma prótese de quadril, vou dar um exemplo. A Health Mercantil tem um produto onde ela vai pagar o fabricante à vista e nós vamos financiar esse produto para o distribuidor, resolvendo o problema que ele tinha. Porque o problema de comprar da fábrica, a fábrica vai faturar e quer receber. Com 30, 60, às vezes dá 60 meses de carência ou 60 dias de carência, que também não resolve, porque o cara pega esse produto, vai ter que apresentar para o médico, vai ter que credenciar muitas vezes na operadora, começar um trabalho, até que ele receba o primeiro pagamento de uma venda, são mais 6, 7 meses. Nesses 7 meses ele teve que descapitalizar para pagar o fabricante. Então a gente está com esse produto, que é o crédito para investimento em saúde, onde a gente paga o fabricante dele à vista, financia o instrumental para ele em até 36 vezes, com um lapso de carência de 3 a 6 meses, que é o que a gente entende que ele começa a ter esse recebimento para assim começar a pagar o produto. Então a gente está dando com isso a possibilidade dele não só de se manter saudável no caixa, sem ter que descapitalizar para aumentar a sua operação, ou até mesmo mantê-la, né? E expandir, porque cada expansão de atendimento, eu costumava dizer, né, o distribuidor, para ele poder vender mais, ele tem que ter mais instrumental, mais implante, mais equipe. Então, é aquela história, quem tem uma caixa só consegue atender no máximo, se o hospital for muito bom e ligeiro, 2 cirurgias no dia. Quem tem 3 vai atender 2. Então, para você aumentar o seu volume, você tem que ter poder de investimento também, que não é barato no setor da saúde. Só uma provocação aqui. Se a gente comparar o seu serviço com, por exemplo, algo no banco tradicional, com o crédito equivalente, claro, há muitas especificidades. Isso. Mas, de qualquer forma, ótimo, se você fizer... A Health, isso que é legal, até você tocar nesse assunto. A preocupação não é a taxa, porque eu sei que a taxa se torna inviável se a gente for trabalhar para ganhar taxa de juros no processo. Aí você vai encarecer o produto 10 vezes. O segundo problema que eu vejo, e existem instituições financeiras gigantes que têm algumas parcerias com multinacionais,
Não funciona, porque o banco não enxerga produto cirúrgico como ativo. Então ele nem está vendo como é que aquilo vai funcionar. Não funciona. Você tem a linha, a parceria com o banco, o distribuidor vai lá e não é aprovado. Pode ser o melhor crédito do mundo, o banco muitas vezes nem vai aprovar. Então, quando a gente entra com a conotação aqui de olhar, transformar essa operação numa operação rentável, a gente está dando condições de fato para o investimento, tratando de taxa, e não vai ficar até mais baixo muitas vezes do que banco para fazer a operação. O que a gente está olhando dentro da operação dele é que ele se torne sustentável de fato. E a gente vai financiar e vai ganhar em taxa? Vai ganhar em taxa, mas é a operação dele longínqua, porque eu também sei que isso pode trazer um benefício para o fundo, ele ter mais cirurgia, antecipar a cirurgia. Então o olhar, ele é amplo no seu sentido de todos os produtos, mas o fim de todas essas soluções é de fato que a empresa se torne saudável. A gente já está lançando agora esse ano a plataforma da Health Digital, onde a gente já vai eliminar toda a questão que hoje a operação financeira você tem que subir tudo via PDF. Então nós vamos lançar a plataforma onde isso já vai se tornar automático dentro da operação do distribuidor. Nem funcionário para isso ele vai precisar mais. Então a gente está também investindo muito em tecnologia para que essas operações se tornem de fato, dentro da casa do distribuidor, o braço financeiro dele. Agora, uma outra dúvida que me surgiu. É na questão da antecipação. Quando o cliente chega para falar, olha, eu quero realmente, então ele faz isso com todas as notas, para todos, ou ou uma parte? Não, a gente vai estabelecer o limite dele. Tá. De crédito, como qualquer instituição vai fazer, vai dar capacidade dele financeira de poder assumir o crédito, né? Mas a partir dali, o que ele tiver de cirurgia, a gente tem os critérios de análise, a gente conhece a vida da saúde das operadoras, de todas no Brasil, que é um dado público, então a gente tem os estudos também dos sacados. E a gente determina, de fato, para ele, vai dar a regra do jogo para ele. Então, tu tem o mercado, vou dar um exemplo, você está no mercado de São Paulo. Eu não vou falar nomes, mas tem certos players daqui que são muito grandes no ABC, grupos hospitalares, que a gente não faz antecipação da produção desse grupo. Da produção, porque eu sei que esse grupo hospitalar, para liberar um faturamento, são 12 meses, 16 meses. Não dá para eu colocar nenhum distribuidor nessa situação, porque eu sei que ele vai ter um problema comigo. Então, para esse tipo de grupo hospitalar que causa esse drama também gigante no mercado, a gente antecipa as notas. Então, a gente dá a regra do jogo para cada tipo de cliente que ele tem. A operação é muito clara para ele. E porque a gente entende cada estado do Brasil. Então, todos os estados estão mapeados e a gente sabe como pode ajudá-lo nessas operações dele. É super interessante do ponto de vista conceitual. A construção ali do Adriano ela é muito importante. De novo, porque ela trata da questão da subsistência do associado. Tem empresas que falam, Davi, eu não tenho dinheiro para pagar os meus funcionários. Então é isso que o Adriano falou. A gente dá ali, né, antecipa para você conseguir lidar com as suas obrigações do dia a dia. Mas tem empresa que fala o seguinte, olha, estou conseguindo, né, pagar, mas eu não tenho como investir, Davi. Né? Teve uma empresa crescer. Exatamente. Como é que eu vou crescer? Eu vou andar de lado aqui. Ela falou o seguinte, eu achei interessante isso, Adriana, que ela falou o seguinte, Davi, eu tenho mercado para atuar. Não tem capacidade de eu não tenho capacidade de investimento. Eu sei qual que é o fabricante com quem eu vou. Eu sei qual que é a linha de produto. Já tenho o meu negócio estruturado. Mas ele até brinca e falou, meu dinheiro está na nuvem. Então, não consegue expandir. Eu não sei. Eu tenho dinheiro para investir. E sabe qual que é o problema? E é uma questão de percepção, né, Sabrina? Ele enxerga ali as movimentações dos clientes. E os clientes crescendo, né? Investindo. Construindo mais prédios. Aí ele fala, poxa, eu gostaria de fazer isso comigo. E aquele que está me devendo... Lembra a historinha que eu contei do meu avô? Me limita. É igual alguém chegar lá do bar do meu avô, olha, eu não consigo te pagar. Mas aí, cidade pequena, a gente sabe como as coisas funcionam. Exato. Principalmente agora com o Instagram, né, Adriano? Agora tá amplo. Poxa, o cara não está me pagando, mas eu vi que ele trocou de carro. Exato. Né? Então, assim, passa uma imagem errada. Então, quando o Adriano ele trouxe essa ideia pra gente, nós da Abраid abraçamos porque é realmente uma dor do nosso associado. E o mais interessante, Sabrina, é que a nossa parceria, assim, para você conseguir usufruir de tudo isso, é importante que você seja associado à Abраid. Então, é algo exclusivo também
para as empresas que são associadas à Abrait. É importante tu mencionar isso, Davi, porque para nós que estamos aqui do lado financeiro, é mais uma camada de segurança. Porque a gente sabe que aquele distribuidor que está associado, ele já passou no primeiro crivo, que para associar ele tem que ter licença da Anvisa, ele tem que ter os documentos necessários para ser uma empresa de distribuição. E por ser associado já nos dá mais a tranquilidade, né? Esse produto APC, ele está destinado, pelo risco dele, por ser uma operação não baseada em nota fiscal de venda final, para associados da Abrait. É quem pode usufruí-lo dele dentro da Health. E é um selo também de qualidade para vocês, sem dúvida, né? Não, sem dúvida, como eu disse no início, já nos dá a primeira camada de segurança. É o selo de qualidade da Abrait, que eu sei que ele, para estar associado, ele teve que cumprir os requisitos mínimos de ser um distribuidor, de ter as licenças que ele precisa ter para ser um distribuidor. Porque até isso a gente vai cobrar. Não chega a dizer para mim, eu sou um distribuidor, mas tu tem que estar... Tu tem as licenças da Anvisa, tu tem todas, né? Então a Abrait já faz isso para a gente nesse primeiro momento. Vamos fingir que o Adriano não está aqui, Davi? Como é que os associados responderam quando essa solução apareceu? De forma extremamente positiva. Muito positiva, assim... porque é realmente uma dor da empresa associada. Não tenho dinheiro e eu preciso de alguém que entenda. É aquilo que a gente sempre fala, né, Sabrina? Parece que é assim... Descorriscado, mas é exatamente, verdade, né? É a especificidade do setor. É muito ruim quando você apresenta a sua dor e não tenha ninguém que traga uma solução que seja adequada, né? É o famoso... tailor-made, né? Aquele terno ali que ele encaixa perfeitamente, né, Adriano? Isso. A sua estrutura, né? Então acho que quando o Adriano nos procurou, e o Adriano já foi uma empresa associada à Abrait, nós abraçamos essa ideia porque realmente foi... Aí sim, é uma via de mão dupla, né? Se a outra interação lá com os clientes não essa interação ela é extremamente recíproca. Agora, se no futuro, e tomara que tudo dê certo e realmente essa seja uma questão que estará resolvida, não por meio da Health, não por meio de um banco, mas como justiça dentro da cadeia, vocês têm outros serviços, né? Até. E é isso que eu queria que você falasse. O Grupo Health Mercantil, hoje ele é composto por 6 empresas, né? Além do fundo de investimento, do direito creditórios, que é o que a gente faz operações de antecipação, a gente tem a assessoria contábil e jurídica, 100% voltada para o setor do distribuidor. Então a gente também entende as nuances tributárias, construções de balanços corretos, porque muitas das vezes esse distribuidor nem tem um balanço de forma correta devido a tal da receita inexistente que está no iCloud dele esperando download, né? Então a gente tem essa questão tributária, jurídica também a gente dentro da assessoria tem auxiliado muito na liberação de faturamento desses distribuidores que estão com a gente no fundo. A gente tem obtido muito êxito em ajudá-los no processo de liberar faturamento com as operadoras, até porque também tem um interesse nosso de agilizar isso para eles, uma vez que ele operou antecipação de produção cirúrgica. Então a gente tem esse produto também de ajudá-lo a liberar o faturamento. Recentemente, há 2 meses, nós estamos também efetuando agora através da empresa que a Health desenvolveu, que é a NPL, Health Mercantil NPL, onde a gente compra os créditos não performados desse distribuidor. São aquelas cirurgias que ele já fez há mais de 12 meses, 16 meses e não foi mais para cobrança. A Health tem um produto que ela compra esses créditos dele e assume a cobrança desses créditos através da Health para a operadora, mas subsidia esse dinheiro que ele nunca mais ia ver. E eu cansei de deixar isso também no meu, quando eu era distribuidor, no esquecimento, e deixei alguns milhões lá sem faturar durante os anos todos que nós ficamos, para não comprar briga mais com a operadora. Então a gente tem esse produto também, o portal de fomento, né, que é a tecnologia que vai ser lançada ainda esse ano, está em fase de teste final, já integrando com alguns parceiros. E brevemente a Health vai lançar os serviços de plataforma de banco digital também. E aí são outros serviços que a gente vai agregar através de folhas de pagamento para distribuidores, os serviços que os bancos oferecem,
A Helf está olhando já nesse cenário também para se tornar uma solução 360 para o setor. Nossa, bem interessante essa, né? Porque imagino quanto dinheiro não fica no caminho, não? Fica. Eu digo assim, o dinheiro que eu digo mais fica no caminho é mais para o distribuidor mesmo, que fica largado nessa... E não tinha ninguém olhando com esse olho, eu digo, o técnico, como o Davi falou, né? Esse produto vestido para esse setor, para o distribuidor, para trazer a solução. Não é só o ganho de dinheiro, que eu acho que todo mundo vai ganhar dinheiro, obviamente, mas é uma solução de fato para o negócio, porque se não tiver solução, se não tivesse as soluções agora, o fim é um só, pelo que está acontecendo. Vai vir o domínio dos gigantes e quem está por aí vai se perder no meio do caminho. É um acolhimento, né? É uma série de acolhimento, é um negócio bom para todo mundo. É um ganha-ganha, realmente. É um ganha-ganha, isso. A gente vai lançando, tá com essas 6 empresas dentro do grupo e a cada hora a gente vai vendo mais uma necessidade. O que é importante notar é que, como a pessoa que está por trás disso, no caso eu vivi isso, então para mim é muito simples olhar aonde encaixar a solução. É que a gente vai passo a passo, né? De alguma forma te surpreendeu quando você colocou esse serviço, essa solução no mercado e recebeu uma resposta de, nossa, até que enfim? Assim, né? Eu não vou usar de falsa modéstia, eu vou te dizer que a surpresa em si, não, porque eu me surpreendi primeiro, que funcionou para mim. Sim. Então eu já fui mais, digamos assim, mais brando, sabendo, até com cuidado para não sair, eu não saí divulgando isso ainda assim. Acho que é a primeira vez que eu faço uma divulgação mais séria disso. Né? Porque a gente vem, assim, de fato, trazer no meu grau de relacionamento de distribuidores, são muitos no Brasil, amigos próximos de distribuição, pelos anos que eu passei com eles compartilhando esse mercado. Então a gente foi dando essas preferências, até juntar com a Bride também, aí já é um impacto maior. Mas a gente sabe que o problema não é a demanda. Né? De fato, a demanda ela existe, se você abrir, de fato ela vem toda. Eu acho que é a forma que tu vai atender essa demanda. Não precisa ter pressa para atender, eu acho que a gente tem que sair com qualidade tudo. Mas só de alguém falar sua língua já tá bom, né? Aí, isso era outro ponto, aí você vai para o banco não entende o que tu tá falando. Você tem que fazer uma aula para a pessoa. Eu ouvi muito de vários excedentes, amigos. Cara, pelo amor de Deus, até que enfim uma solução financeira de alguém que sabe do que a gente vive. Eu não tenho que ficar aqui tentando explicar a roda. E é fato isso, é fato, porque é muito, como o Davi colocou, é fechado, é um segmento, um setor que tem sua regra própria. Eu nunca vi em outros segmentos, dessa maneira que a gente atua, eu ainda não vi. Eu acho bem complexo, né? Tem que entender muito, é questão técnica, é questão agora, o lado financeiro, obviamente que não é o meu know-how, mas eu não estou só, né? Dentro da nossa operação, eu tenho uma das maiores gestoras do país de fundo de investimentos, é uma gigante, e a gente está acolhido bem tecnicamente com nossos parceiros hoje para poder estruturar isso para o mercado. Claro, viu o potencial, né? Exato. Isso aí. A gente está aqui chegando ao final, Davi. Mais alguma consideração? Por hora. Por hora, eu queria... Bom, o Adriano é um fenômeno aí do setor, agradecê-lo, né? Acho que foi uma aula aqui. Eu sempre aprendo, viu? Eu converso porque o setor da saúde, e especialmente dispositivos médicos, Sabrina, ele é muito complexo. É isso que o Adriano colocou. Os temas, e a gente tem que tratar, a gente quer, né? Não existe uma bala de prata, né? Não. E aí a gente tem que fatiar os problemas. Essa questão da retenção de faturamento, e falando um pouquinho aqui da atuação da Bride, a gente procurou fatiar essa questão. Tem um problema financeiro? Vamos procurar uma solução financeira. É um problema crônico? É um problema crônico. Então vamos atuar com o remédio correto. Seja do ponto de vista jurídico, administrativo. De novo, a Bride, o que a gente quer é resolver o problema. Se é a construção de uma solução estruturante, vamos construir essa solução. Se alguém da fonte pagadora quiser nos procurar, alguma associação, estamos dispostos a dialogar. É importante que a gente dialogue, né? Porque a gente quer resolver esse problema, né, Adriano? Então a gente tratou aqui de uma parte, que é a parte financeira. Infelizmente, eu até trouxe o nosso anuário aqui, Sabrina. Infelizmente, a gente atingiu um recorde aí que eu não gostaria de atingir, que é de 2,3 bilhões de faturamento retido dos nossos associados. Eu vou repetir, 2,3 bilhões, pessoal. É importante até frisar um assunto.
Dos associados. Dos Então, associados. estamos falando de média aí 2.500, 3.000 distribuidores no país. São 300 empresas. Eu chamo dos espartanos Isso, ali, né? Porque isso. são guerreiros. Isso. Então são apenas 300 empresas no universo aí de milhares de Isso. distribuidores, tá? Ou seja, a conta pode ser muito mais alta. Na nossa conta, É muito mais na nossa conta, essa brincadeira está girando de 25 a 30 bilhões de retenção de faturamento. É muito injusto. É muito injusto. É muito injusto. Bom, temos papo para outras conversas, né? Ficaria aqui, olha, Dá para conversar bastante. muito. Adriano de Bragança, que é o CEO da Helf Mercantil, te agradeço, suas considerações finais. Gente, eu queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que a Helf Mercantil está aí abraçada, de fato, com uma parceria muito forte com a Braide e que os associados estão abertos a procurar as soluções e nós estamos prontos para atendê-los. Né? Muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Parabéns pela coragem da iniciativa. Eu tenho que ter coragem. Já basta o cara que veio do mercado de saúde. Se está ali, tem coragem. Já passou no principal crivo, né? Já. E Davi Uemoto, que é o gerente executivo da Braide. Novamente, muito obrigada, Davi. Muito obrigado, Sabrina. Só fazer aqui, chamar todo mundo, né? Acho que o nosso setor ele precisa estar unido. Tá? Então, é importante que vocês se associem à Braide, quem não está associado, e também que conheçam a solução da Helf Mercantil. De novo, para a gente lutar contra esses gigantes, é importante que a gente esteja unido e preparado, pessoal. Para encontrar a Helf, como faz? Simples, está na rede social, LinkedIn, tem um site, está todo o tempo divulgado aí, mas pode ir no site, você vai achar Helf Mercantil, já vai aparecer no Google. Excelente. Tá bom? Muito obrigada aos Obrigado, dois Sabrina. e até a próxima conversa. Muito obrigada pela companhia até aqui. Um abraço, tchau.